Entrar propriamente na conspiração. O que é que nos leva à conspiração que depois nos leva ao 25 de Abril? O primeiro ato que podemos considerar como que de pré-conspiração, digamos assim, é o Congresso dos Combatentes. Dentro daquelas condições que já vos foram referidas no que se refere à guerra colonial, a certa altura o poder, as Forças Armadas começaram a ter falta de oficiais para comandar no terreno, principalmente a nível de capitães. Já vos foi referida aqui a diminuição da concorrência à Academia Militar e começou a haver... e havia problemas, peço desculpa se estava a adiantar-me já. Portanto, havia aquela discussão toda à volta da guerra, com os problemas todos da guerra, e a certa altura o poder resolveu promover a organização de um congresso de combatentes com conclusões previamente definidas, como muitas vezes se faz, e nós depois verificámos ao longo dos tempos com os congressos dos partidos e de outras organizações, em que se vai discutir tudo, mas as conclusões já estão definidas à partida. E neste Congresso de Combatentes, a conclusão também já estava definida à partida, que era: o problema da guerra é um problema militar e, portanto, há que intensificar o esforço de guerra. Há que intensificar o esforço nas Forças Armadas através de um maior armamento, melhor armamento, equipamento, etc. Com uma palavra de ordem que era: se nós agora entrarmos a negociar, estamos a trair aqueles que já lá morreram ou já ficaram lá feridos. E, portanto, dentro daquela teoria de que, nessas condições, nenhuma guerra teria solução, terminaria, a não ser que um dos contendores acabasse por ser massacrado pelo outro. Porque se, uma vez começada a guerra e havendo mortos e feridos, não é possível dialogar, é evidente que a guerra só se resolve dentro dessa perspectiva se uma das partes for absolutamente aniquilada. E como sabemos, a guerra não é solução para nada. E aqui gostaria de salientar que nunca nenhumas Forças Armadas declararam qualquer guerra. As Forças Armadas não declaram a guerra. Quem declara a guerra são os políticos, é a força política, o poder político, e as Forças Armadas executam-na, porque cumprem, digamos assim, as determinações do poder político. Bem, dentro desta discussão, há muito tempo que, dentro das Forças Armadas, e principalmente na Guiné, se vinha discutindo no seio dos oficiais do quadro permanente, e para mim o grande mérito do general Spínola é este: o principal mérito que ele tem foi ter permitido que na Guiné se criasse um clima que facilitou que os militares que estavam lá a fazer a guerra fossem discutindo o problema da guerra, entre ter uma solução política ou uma solução militar. Há muito tempo que se vinha criando a ideia dentro dos oficiais do quadro permanente que o problema tinha que ser político, não podia ser militar, e, portanto, começou-se um grupo organizado do grupo dos chamados spinolistas, organizou-se para ir ao Congresso de Combatentes defender a teoria de que o problema é político, não é militar, e, portanto, era uma teoria totalmente diferente em relação àquilo que se sabia que era a teoria oficial de quem estava a organizar o Congresso de Combatentes. Um dos organizadores, para vocês terem ideia do tipo de organizadores, era um jovem na altura chamado Nogueira Pinto, que ainda agora foi o defensor público da figura do Salazar, portanto, naquele concurso chachada que houve na televisão. Mas o que é facto é que... Não, ele era alferes.
tinha estado Alferes Luciano e tinha estado, portanto, bem, o que é facto é que quando o poder sabe que está a haver esta mobilização, pura e simplesmente proibiu os militares do quadro permanente de participarem no Congresso. E cria-se esta situação caricata, como já vos foi aqui referido. Os militares do quadro permanente tinham comissões sucessivas umas a seguir às outras, e o que é facto é que aqueles que mais vezes iam à guerra e tinham ido à guerra eram proibidos de participar no Congresso de Combatentes. Isso levou a esse grupo que estava a mobilizar-se para participarmos no Congresso e não, havia, digamos, aquilo que podíamos chamar como a comissão organizadora eram na altura todos majores, penso eu, o Ianes, o Carlos Fabião, o Firmino Miguel e o Dias de Lima, portanto, do grupo dos chamados Spinoistas. Eu, pessoalmente, sou contactado para assinar o abaixo-assinado que eles promoveram, porque, já que não nos deixam ir ao Congresso, então o que é que vamos fazer? Vamos recolher assinaturas com uma declaração simples. Nós declaramos que não temos nada a ver com as conclusões que forem tiradas no Congresso. E isso, pura e simplesmente, boicota, acaba por anular a ação do Congresso. Fez-se isso, eu envolvi-me, e é aí que entro na conspiração, envolvi-me desde logo na recolha das assinaturas. Recolhemos para cima de 400 assinaturas de oficiais do quadro permanente, o que era proibido, portanto é um ato de indisciplina puro, e fizemos um telegrama que difundimos e, portanto, o Congresso esvaziou-se. Ficou todo aquele trabalho que eles tiveram para promover a organização do Congresso, ficou sem efeito porque esvaziou-se, de facto, por completo. Bem, na sequência disso, andávamos nós a discutir, porque ficaram claras duas coisas. Primeiro, o poder tinha muito menos força do que se podia imaginar, porque foi incapaz de reagir a esta nossa ação insubordinada. Não houve punições para ninguém, não houve processos disciplinares para ninguém, teve medo das 400 assinaturas e, por outro lado, nós constatámos que, afinal, nós tínhamos mais força do que aquela que pensávamos. Bastava era organizarmos, bastava era termos determinação.